Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o nosso curso de atualidades do mercado financeiro. Para você que está estudando aí para sua prova de concurso, a gente vem trazer para você aí uma matéria muito importante, hein? Atualidades do mercado financeiro nada mais é daquilo que está acontecendo neste momento, e isso fica muito claro aí nas suas provas de concurso, porque nesses momentos em que a gente vê se o aluno concurseiro aí está se atualizando, está sabendo o que está acontecendo no mercado financeiro. Hoje nós vamos trazer um tema muito importante que tem sido comentado demais aí nos concursos, nas provas, e é basicamente aquilo que a gente tem como regra daqui para frente sobre o mercado financeiro. Hoje o nosso tema é sobre a meta da inflação. E a gente já começa aqui, já mostrando para vocês um quadrinho que foi feito da meta da inflação para 2017. Então, toda vez o governo ele tem que divulgar com algum tempo de antecedência qual é a meta que ele estimulará para a inflação dos anos subsequentes. Então, aqui a CMN, que todo mundo sabe quem que é, né? A gente tem que colocar aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. A informação muito importante, o Conselho Monetário Nacional diminuiu a margem de tolerância para 2017. Margem de tolerância. O que significa a margem de tolerância? Para 2016 ou até 2016, o teto é de 6,5% e o piso de 2,5%, sendo que a meta de 4,5%, certo? Essa aqui é a meta. A meta para a inflação no Brasil ela vai se manter em 4,5%. Porém, em 2017, o teto será 6% e o piso será 3%. É como se ele tivesse exprimido essa margem. Então, necessariamente, quando a gente falar de metas de inflação, em 2017, ele vai diminuir isso daí, certo? Vocês podem perceber aqui que no piso ele aumentou 0,5%. Deixa eu corrigir aqui, 0,5%. E no teto ele também diminuiu mais 0,5%. Então, nossa margem aqui foi suprimida em 1%. Correto? Então, o que acontece? O governo tem que fazer um esforço muito maior para conseguir ficar dentro dessa margem aqui, ó, dentro dessas margens, entendeu? Ele tem que fazer um esforço maior aqui em 2017 para poder acompanhar e conseguir manter essa margem aqui dentro. Quando o governo estipula uma meta, ele diz que a nossa inflação tem que ficar em média no ano fechado em 4,5%. Porém, ele pode chegar aqui, e normalmente ele chega, a 6,5%. Porém, em alguns casos, extrapola-se a meta. E é isso que nós vamos comentar na nossa aula de hoje. Como que está a situação da nossa meta de inflação, o que serve, como surgiu, o que tem acontecido no mercado que tem feito essa meta de inflação ficar um pouquinho fora do contexto. Vamos dar uma olhadinha. O Conselho Monetário Nacional, que é a CMN, é quem decide fixar a meta central da inflação, que hoje está em 4,5%. Que é a mesma adotada pelo governo federal desde 2005. Então veja só, gente, há 10 anos, porque nós estamos em 2015, há 10 anos a mesma meta adotada pelo governo é em 4,5%. Vocês podem perceber que faz 10 anos que o governo está estabelecendo esta porcentagem. Então quando você está vendo aí no seu material para fazer estudos aí das suas provas de concurso, entendam muito importante que isso é questão de prova, hein, gente? A meta hoje, média, que existia lá, meta da inflação. A meta tem o teto e o piso. A meta é 4,5%. A meta não é 6%. O 6,5% que até 2016 e 6% a partir de 2017. A meta não é o teto, gente, não é o máximo que ele pode chegar. A meta é aquilo que ele estabelece na média. Então, a meta da inflação hoje, gente, gravem isso.
4,5%. Isso pode mudar? Não. Até 2016 isso não pode mudar. Isso é combinado antes, o jogo é combinado antes. O governo pode extrapolar essa meta? Não pode, nem deve, mas extrapola. Entendeu? O que acontece? Ele estabelece uma meta para poder fazer um controle econômico, para tomar atitudes que façam que essa inflação fique dentro desse contexto. É como se ele tivesse o seguinte: quando a gente fala de meta, é um alvo que a gente chega para poder atingir. Então você fala assim, eu tenho uma meta de estudar para a minha prova de concurso todos os dias. Vamos supor que você estude à noite. Das 7 horas às 11 horas todas as noites. Você estabeleceu uma meta. Que você quer atingir esse horário de estudos para poder passar na sua prova de concurso. O governo faz a mesma coisa, estabelece uma meta. Que aqui é 4,5%. Teve um dia lá que você estudou menos, teve um dia que você estudou mais, teve um dia que você ficou doente e não estudou, teve um dia que você saiu com os amigos para tomar uma e não estudou também. Você acabou não atingindo a sua meta de estudar todos os dias das 7 às 11 da noite. Isso também pode acontecer com o governo. Em algum momento ele vai lá e tal. Só que ele tem que tomar algumas atitudes para que essa faixa de inflação volte para o centro da meta. Muito importante isso que eu falei agora para vocês. Centro da meta. Imagine um alvo, gente. Um alvo, certo? O centro da meta é esses 4,5. Quanto mais próximo do centro da meta estiver, melhor. O governo tem que tomar atitudes. Ele vai fazer o quê? Aumentar a taxa de juros, reduzir a taxa de juros, tudo para que faça com que a inflação fique dentro da meta. Falando um pouquinho sobre a inflação para vocês. A gente já falou nas nossas matérias de concurso, conhecimentos bancários, sobre como é que funciona a inflação. Vou fazer um breve relato aí, a gente vai comentar logo mais, mas só um breve relato. A inflação é dada pela correção dos preços, pelo IPCA, correto? Essa correção de preço está baseada pelo aumento ou diminuição do preço. Esse aumento ou diminuição do preço é conhecido como inflação. Se você tem um bem ou um alimento, por exemplo, que custe um preço de R$100 hoje, por exemplo, para ser comprado, e amanhã ele custa 110, ele teve um aumento e essa variação de R$10 é a inflação, em porcentagem. Correto? E o que faz a diferença aí na inflação? A inflação está baseada muito em relação ao consumo. Quando há demanda de procura, quando há muita gente querendo a mesma coisa, esse preço sobe. Quando há pouco produto e muita gente querendo ele, esse preço ele começa a encarecer. Esse produto começa a ficar mais caro. E esse aumento de preço gera inflação. Quando é inversamente proporcional, quando o produto tem muito no mercado e pouca gente querendo, o preço dele diminui, o que reduz a inflação. Entendeu? Então, o que o governo faz, por exemplo, para poder corrigir e manter essa inflação na meta de 4,5%, por exemplo? Ele controla o consumo. Então, se o governo está vendo que está tendo muita compra, muito consumo, ele vai lá e aumenta a taxa de juros, taxa Selic. Isso faz com que o preço do dinheiro fique mais caro. E desta forma, ele deixa que as pessoas consumam mais. Porque a pessoa fala, nossa, se eu for financiar um carro, se eu for comprar um carro, a taxa de juros está muito alta. Então, neste momento, eu prefiro evitar de comprar um carro, esperar os juros diminuir, para poder conseguir comprar esse carro, porque a parcela vai ficar muito pesada. Essa diminuição de consumo faz com que a inflação diminua. Isso serve para bens, para produtos, alimentos, etc. Serve para todo esse sentido. Por isso que ele faz esse controle da inflação, para corrigir e manter esse preço juntamente com a alta de juros. Para 2017, o governo estipulou um teto de 6% e o piso de 3%, diminuindo a margem de tolerância, que é aquilo que eu falei para vocês. Um teto menor para a meta de inflação em 2017, teoricamente poderia gerar uma política de definição de juros pela autoridade monetária mais restritivas. Isso significa o quê? Juros mais altos, porque o controle tem que ser maior.
para tentar conter os avanços do preço. É isso que a gente estava falando. Ele aumenta os juros para controlar os avanços do preço, o aumento dos preços, correto? Então, quando a gente vê dessa forma aqui, em que o governo ele estabelece uma meta, ele usa a taxa de juros Selic, taxa de juros meta, para poder controlar o avanço dos preços, certo? Esse avanço dos preços, essa taxa de porcentagem é conhecida como inflação. E 4,5%, que é o que a gente colocou aqui, é hoje a meta da inflação, correto? A meta central da inflação, teoricamente, é um objetivo no qual o Banco Central deveria mirar. Lembra que eu falei para você da mira? É uma meta, certo? Por meio de definições de taxa básica de juros da economia brasileira. As decisões sobre a taxa de juros são tomadas pelo Comitê de Política Monetária, Copom, da instituição em reuniões a cada 45 dias. Vamos colocar aqui, ó, um asterisco enorme. Vou colocar aqui até aspas, porque essa informação é extremamente importante. Extremamente importante. Isso daí é tema de prova. Então a gente precisa entender duas coisas aqui. Primeira coisa, que a meta central da inflação, que é aqueles 4,5%, é o objetivo no qual o Banco Central deveria mirar. Deveria mirar. Entendeu? Não significa que ele mire, deveria mirar. O que, por meio disso, são tomadas decisões sobre a taxa de juros, taxa básica de juros, que é o que regula, aquilo que a gente falou anteriormente, é o que regula a inflação pela taxa de juros. Se eu aumento a taxa de juros, eu diminuo o consumo, eu consigo, de certa forma, tentar diminuir a inflação. Só que, por exemplo, assim, tá, então, se eu tenho uma inflação muito alta, o governo tem uma inflação alta. Ele faz o seguinte, olha, a gente precisa se reunir e decidir que a gente vai ter que aumentar a taxa de juros para poder controlar esse aumento da inflação. Tá, e quem faz essa reunião? Comitê de Política Monetária, mais conhecido como Copom. Caso caia na sua prova, de quanto tempo o Copom se reúne para estabelecer a taxa de juros para poder fazer o controle da meta da inflação, ou para controlar a inflação para que ela chegue mais próximo da meta? As reuniões são a cada 45 dias. Olha o detalhe embaixo aqui, ó. Ao subir os juros, o Banco Central atua para conter a demanda da população por produtos e serviços para tentar impedir a escalada dos preços, que nada mais é do que a inflação. Escalada dos preços é igual à inflação. Aumento dos preços. Quando baixa a taxa Selic, é porque acredita que a estratégia da inflação está consistente com as metas pré-definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, olha só esse detalhe aqui, muito importantinho para a gente discutir. Você viu aí no quadro o seguinte, ele pode, que eu digo ele, é o Copom, faz a sua reunião a cada 45 dias, estabelece que será feito o aumento da taxa básica de juros para controlar a inflação que está em franca ascensão. Ele também nessa reunião pode decidir diminuir ou manter a taxa básica de juros. Se caso ele venha diminuir a taxa básica de juros, é porque eles acreditam que a política estabelecida por eles e a situação atual econômica está condizente à meta de inflação estabelecida pelo governo anos antes. Que eu repito para vocês, que hoje é de 4,5%. Meta. Vou repetir. Meta não é nem o teto nem o piso, é a meta. Certo? Lembre-se disso. O governo, na sua reunião do Copom, pode estabelecer que a taxa básica de juros seja reduzida. Pode, gente.
Isso é uma forma de controle. Ele acredita que a inflação está controlada, então ele não precisa mais deixar a taxa de juros alta, ele pode reduzir. Isso vai aumentar o consumo, isso vai melhorar a demanda. Às vezes, em alguns momentos, há necessidade de você criar demandas. Correto? Precisa ficar bem claro isso para vocês aí, porque a nossa situação hoje é de uma inflação alta. Hoje nós estamos extrapolando muito a meta inflação. Então o governo tende a aumentar a taxa básica de juros para poder retrair o consumo, para poder controlar essa inflação. Só que não precisa só necessariamente aumentar a taxa de juros, ele precisa tomar outras atitudes em relação ao valor do dólar e etc. para poder conseguir, com todas essas ações, controlar a inflação. Correto? Inflação acima da meta central. Detalhe, hein? É isso que eu queria chegar com vocês. Inflação acima da meta central. De acordo com números oficiais, a inflação ficou bem acima da meta central do governo de 11 dos 16 anos de existência do sistema de metas. 11 dos 16 anos de existência do sistema de meta, o governo ficou bem acima da meta, gente. Os caras estabelecem uma meta para não bater a meta, entendeu? Como é que funciona? De acordo com o levantamento na base de dados do governo federal, a inflação ficou abaixo da meta central somente em 4 anos: 2000, 2006, 2007 e 2009. Nesses anos, respectivamente, o IPCA somou 5,97 para uma meta central de 6, 3,14, 4,46 e 4,41 em 2006, 2007 e 2009. A meta central estabelecida no governo foi de 4,5%. Ao mesmo tempo, entre 1999 e 2014, considerando todos os anos, a inflação média do país pelo IPCA somou 6,63%, enquanto que a meta central média foi de 4,6%. Ou seja, o IPCA ficou 44% acima da meta central desde o início do sistema de metas. Gente, isso fica claro o seguinte: é muito trabalhoso quando você estabelece uma meta de inflação e tem que haver um controle, porque muitas das atitudes que o governo precisa tomar, elas são atitudes que geram inúmeros problemas para fazer a correção das metas de inflação. E, em determinado ponto, vale muito mais a pena tomar outras atitudes do que mexer na taxa de juros. Ou vale muito mais a pena você deixar tentando controlar a taxa de juros para você conseguir ter um consumo, gerar empregos e corrigir a taxa de câmbio, do que necessariamente você falar assim: eu quero que a minha meta seja atingida de qualquer custo. E não é assim que funciona no mercado. A economia, ela não é uma coisa exata que você fala pão, pão, queijo, queijo. É uma coisa que precisa ter um controle. Por isso que há uma variação. Há um teto e um piso. Porque precisa ter um certo controle. Você precisa sim estabelecer uma meta para você chegar nesse objetivo. Mas, necessariamente, você precisa ter uma flexibilidade. Nos últimos 5 anos, o IPCA tem ficado bem distante do centro da meta de 4,5% e mais próximos do teto de 6,5%, vigente no sistema brasileiro. Em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, a inflação somou 5,91%, 6,5%, 5,84%, 5,91% e 6,41%, gente. Metas não atingidas. Todas as previsões apontam que a meta central da inflação não será atingida novamente neste ano. Pior, a aposta é que o teto, olha, isso aqui é muito importante, principalmente autoridades do mercado financeiro, hein? Pior, a aposta é que o teto do sistema de metas, que é de 6,5% em 2015, também será ultrapassado, algo que não acontece desde 2003. A previsão do mercado financeiro é que o IPCA some incríveis 8,97% este ano. O próprio Banco Central admitiu nesta semana, por meio de relatório de inflação, que o IPCA
de 2015 deverá somar 9%, ou seja, o dobro da meta central da inflação de 4,5%, fixado para o período. A chance de estouro da meta, segundo o Banco Central, é de 99%, praticamente 100%. O governo também já admite o estouro formal do teto da meta em 2015. Eles já dão isso como certo, gente. O que eu posso dizer para vocês em relação a esse assunto do estouro da meta para o ano de 2015? Olha, pelas ações do governo, pelas situações do mercado econômico e político que a gente vive nesse momento, essa situação é uma situação que já estava nítida. Claro que ia acontecer. As previsões que o governo tinha não foram bem vistas e principalmente as atitudes tomadas para a solução desses problemas também não. O que acarreta numa situação mercadológica e econômica do país, política, numa situação em que você pega uma inflação a níveis elevadíssimos, como a gente pode ver aí, praticamente o dobro da meta. Independente das atitudes que o governo tome, aumento da taxa de juros, redução de despesas governamentais, acerto das contas, isso influencia muito no freio, porque o governo continua aumentando a taxa de juros. Isso faz com que a redução do consumo exista, porém a inflação continua não caindo. Isso acaba dando um travamento econômico que isso prejudica muito. As pessoas deixam de consumir, deixam de gerar empregos, as empresas provavelmente deixam de gerar empregos, isso acaba fazendo com que a roda da economia não gire. E isso fica claro e nítido quando a gente vê o esforço do governo para tomar atitudes sem que aumente muito a taxa de juros e isso acaba não acontecendo. Então por isso que ele diz assim, ó, o governo também já admite o estouro formal do teto da meta em 2015. Ele já acredita que não vai conseguir bater essa meta, não. Os esforços que foram tomados pelo governo para que essa meta fosse atingida, eles já tomaram. Algumas coisas ainda podem ser feitas? Podem, mas será muito difícil que essa inflação reduza. E isso muito culpa, não é culpa do próprio governo. A população, os consumidores, os empresários não têm culpa nisso. As próprias atitudes do governo fazem com que isso tenha esse sentido. Porque quem determina a economia, quem que gere, quem que regula, quem que faz funcionar é o próprio governo. Ah, vão dizer, mas o problema tem crises no exterior, os países da Europa estão em crise, os Estados Unidos está estabelecendo um aumento de taxa de juros, isso influencia o mercado interno, a moeda do Brasil é uma moeda muito frágil, isso acaba fazendo com que a gente tenha problemas na taxa cambial, que isso encarreta um problema na taxa de juros, que influencia também na inflação. Ok. A questão é que o governo precisa tomar atitudes assertivas para que possa gerar um benefício para a população e que a população veja isso como resultado lógico. Ultimamente o governo tem falado em redução das despesas e isso acaba acarretando muitas outras coisas que fazem gerar uma redução ou aumento da inflação. E isso prejudica todo mundo. Quem viveu alguns anos atrás, ou vários anos atrás, que vivia numa inflação onde a gente estourava os 80%, sabia que o consumo, você comprava uma coisa hoje, daqui na outra semana ela já triplicava de preço. As pessoas estocavam comida porque elas tinham medo de no mês seguinte o preço das coisas estava muito alavancado. Só que quando você tem uma taxa de juros e uma inflação muito alta, você tem um certo rendimento do seu recurso. Então, para quem tinha dinheiro aplicado em banco, por exemplo, foi muito importante, ganhou bastante dinheiro. Agora a pessoa que estava lá com o seu dinheiro contadinho, com o seu salário contadinho para fazer as compras do mês, ficava sempre no vermelho. Porque não conseguia, de um mês para o outro, conseguir comprar as coisas. Então quando se ajustou a taxa de juros no Brasil e ajustou-se a inflação, a gente conseguiu ter esse momento de paz e tranquilidade de consumo que a gente vive. Então o objetivo do governo federal hoje é manter esse tipo de taxa de juros equivalente com a inflação controlada. Então a expectativa que a gente tem para isso é que o governo controle a inflação. Mesmo ele admitindo que não vai conseguir em 2015. Mas precisa tomar atitudes para que consiga fazer isso num curto prazo.
O ano que vem. Se este ano não der, o ano que vem tem que fazer. Todos nós, dependemos disso para que a gente consiga viver um consumo interessante, que você sabe que quando você sair de casa amanhã e você precisar fazer uma compra de um alimento, você sabe que o preço dele não explodiu, que se você precisar corrigir o seu imóvel, o aluguel do imóvel que você está lá pagando aluguel, não vai ter uma correção exorbitante, que sempre tem uma coisa, um patamar controlável, correto? Metas, como eu disse aqui, deixa eu ver. Se a gente continuar falando de metas não atingidas, quando as metas não são atingidas no Brasil, o presidente do Banco Central, instituição que é a principal responsável pelo controle da inflação no país, sendo sua missão institucional, não perde o emprego. Ele tem apenas que escrever uma carta pública ao ministro da Fazenda explicando as razões que levaram ao seu descumprimento. Isso aqui é importante, pessoal. Porque a gente fala assim, pô, mas se eu não bater a meta lá no meu trabalho, meu chefe me cobra, eu posso perder o meu emprego. No Banco Central ele tem que fazer uma carta explicando por que não fez isso. Porém, isso aqui fica público. As pessoas têm que ser informadas quais foram essas razões. Certo? As metas não foram atingidas em 2001 em razão de choques externos e internos que atingiram a economia. Em 2002, por conta de uma conjugação perversa de uma severa crise de confiança e de um forte aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais. Em 2003, pela inércia inflacionária de 2002, elevadas expectativas de inflação dos agentes e pelos efeitos da alta do dólar, que beirou R$ 4,00 no fim do ano anterior. Desde 2004, a inflação tem ficado dentro do intervalo de tolerância determinado pela CMN. Em 2011, a inflação medida pelo IPCA ficou em 6,5%, no teto do sistema de metas da inflação, recuando para 5,84% em 2012. Correto? Sistemas de meta pelo mundo. Só para a gente ter uma informação. Grande parte das nações indica apenas a meta no qual a autoridade monetária do país estará mirando ao fixar os juros básicos. Outras estabelecem um intervalo de tolerância sem a meta central, ao mesmo tempo em que 7 países adotam um sistema igual ao do Brasil. Meta central, intervalo de tolerância para cima e para baixo. Sistemas de meta pelo mundo, continuando de acordo com o Central Bank News, estabilidade de preço é um objetivo comum de bancos centrais que atuam com o sistema de metas de inflação. Mas acrescentou que podem haver outros objetivos, como um crescimento maior do PIB, expansão do emprego, estabilidade cambial e financeira. O objetivo central médio da inflação nas 51 economias pesquisadas é de 4,4%, ou seja, pouco abaixo da meta central brasileira de 4,5%. Entretanto, em todas as 58 economias listadas, 16 delas possuem um teto mais alto do que o valor fixado para o Brasil em 2017, de 6%. São elas: Belarus, 20% de teto, Bangladesh, 6,5%, Gana, 10%, Quênia, 7,15%, Quirguistão, 7%, Malawi, 12%, Mongólia, 7%, Moldava, 6,5%, Nigéria, 9%, Paquistão, 8%, Uganda, 7%, Ucrânia, 9%, Uruguai, 7%, Vietnã, 7% e Zâmbia, 7%. Ano de 2016. O Banco Central informou ainda no relatório de inflação divulgado hoje que a sua estimativa de inflação para o ano de 2016 fechado ficou praticamente estável. No cenário de referência, que considera o câmbio de juros estáveis, a previsão recuou de 4,9% em março para 4,8%. E, no cenário de mercado, permaneceu estável em 5,1%. Em 2016, ainda de acordo com o Banco Central, a probabilidade de estouro do teto de 6,5% do sistema de metas de inflação da meta é de 11% a 15%. Então, gente, ficaremos muito atentos para o ano de 2016, onde poderemos ter novidades no estouro da meta de inflação. O que eu preciso deixar claro para vocês? Muito importante para a gente fazer um resumo rápido. Metas de inflação. No Brasil,
estabelece qual que é a meta, 4,5%, qual que é o teto e qual que é o piso. Hoje 6,5% e piso 2,5%. Em 2017, 6% e 3% de piso. 6% de teto, 3% de piso. Quem estabelece qual que é a meta de inflação? Conselho Monetário Nacional. A inflação ela tem uma influência relacionada à taxa básica de juros, que essa taxa básica de juros é definida pela reunião do Copom, que é de 45 em 45 dias. Isso pode fazer com que aumente a taxa de juros para que se recua a inflação para poder chegar mais próximo da meta. Nos últimos anos, ou de 11 dos 16 anos, o Brasil não atingiu a meta da inflação e nos últimos anos, e em 2015 principalmente, estourou a meta, o valor máximo da inflação. No mundo inteiro, há muitos países que têm o mesmo tipo de índice do Brasil, outros têm outros tipos de índice, e o Brasil tem uma média próxima à média mundial. Perfeito? Gente, a gente falou um pouquinho para vocês aí como é que funciona a meta da inflação. Isso é uma matéria que cai na prova de atualidades do mercado financeiro. Eu espero que vocês continuem estudando, se atualizando. A gente vai se ver numa próxima, ok? Obrigado, até lá.